sejam bem-vindos ao Mundo na Zona, o nosso programa de política internacional aqui no canal do Zona Curva. Eu sou Giovana Branco, eu sou doutoranda em ciência política e pesquisadora de política externa russa, e hoje eu tô aqui para falar sobre os principais acontecimentos dos últimos dias, a começar pelo principal acontecimento desse último final de semana, que foi a eleição para o Parlamento Europeu. O resultado dessa eleição foi realmente bem surpreendente. Nós, analistas, ficamos surpresos, de fato, com a ascensão dos partidos de extrema-direita, principalmente os partidos na França, na Áustria e na Alemanha. E então a gente vai agora analisar quais são as consequências dessa eleição para o Parlamento Europeu, que aconteceu nos 27 países da União Europeia e atingiu mais de 180 milhões de pessoas no continente europeu. Os grandes destaques da eleição para o Parlamento Europeu realmente foi a ascensão dos partidos de uma direita mais radical e da extrema-direita. Mas é preciso dizer que esses partidos, embora tenham ganhado bastante cadeiras no parlamento, ainda não conseguem constituir uma maioria absoluta. O centro ainda permanece de fato sendo a maioria, principalmente a democracia cristã, de alguma forma conseguindo ali manter a estabilidade no Parlamento Europeu. Mas de fato chamou muito a atenção essa ascensão dos partidos, principalmente na França e na Alemanha, mostrando algum tipo de mudança no temperamento político da União Europeia desses últimos anos. A gente já veio acompanhando em eleições nacionais essas mudanças em relação ao sentimento à extrema-direita. A gente viu, na Alemanha principalmente, mas também na França, na Itália, na Hungria e até mesmo nas eleições de Portugal, que a gente também acompanhou aqui no Zona Curva, algum tipo de fortalecimento dos países, dos partidos nos países que tinham uma noção um pouco maior da extrema-direita ou mesmo de uma direita radical. E o enfraquecimento gradual também dos partidos de esquerda. E de alguma forma foi exatamente esse o cenário que a gente viu agora nas eleições do Parlamento Europeu, com a extrema-direita ganhando muitos votos, ganhando mais cadeiras, e a direita liberal, que seria a direita mais tradicional da Europa, mais voltada ao centro, perdeu bastante espaço no parlamento, assim também como os partidos de esquerda. E, de novo, a democracia cristã, que seria o mais centro-conservador da União Europeia, permaneceu sendo maioria, permanece ainda assim com algum tipo de controle, mas não tanto como a gente esperava, que teria algum tipo de sucesso. Até 2029, a atual presidente da União Europeia, da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, permanece no cargo e, segundo ela, o seu partido, que é um partido ali de centro conservador, permanece sendo a âncora do Parlamento Europeu e mantém justamente a estabilidade deste sistema frente a estes partidos mais radicais que cada vez mais vêm ganhando espaço tanto nacionalmente nos países da União Europeia, como também agora de forma transnacional nesta eleição que abarca todos os membros do bloco. É preciso dizer que ainda permanece muito incerto se esses partidos de uma direita mais radical, que atualmente são divididos, são polarizados, vão ou não conseguir construir uma maioria mais ampla justamente para tentar aumentar a sua influência no continente europeu. É possível que, apesar de estes partidos ideologicamente alinhados terem ganhado mais cadeiras no Parlamento Europeu nessa eleição que aconteceu no final de semana, a gente não veja necessariamente um alinhamento em termos de proposição de políticas, mas sim uma maior polarização de partidos que têm em sua essência, objetivos muito diferentes e objetivos mais nacionalistas. Então, ainda permanece incerto se de fato veremos uma coalizão destes partidos de uma direita radical,
ou se de fato eles não vão conseguir construir uma maioria a ponto de manter algum tipo de influência mais profunda nos outros partidos mais centristas ou mesmo nos partidos de esquerda. Essas eleições para o Parlamento Europeu foram marcadas principalmente pela desinformação, sobretudo no ambiente online. Nós vimos muitas campanhas que foram baseadas em notícias falsas e com certeza atrapalharam bastante no processo de escolha dos candidatos entre o público, né, o público votante principalmente, que teve acesso a essas campanhas de desinformação no mundo digital. E também foram campanhas marcadas pelos ataques violentos aos candidatos. Então, nós temos já observado essa tendência em vários cenários eleitorais do mundo, inclusive em outros vídeos aqui do mundo da Zona eu já falei sobre outros processos eleitorais que também foram bastante marcados pela violência e pelas fake news, e isso não foi diferente neste cenário do Parlamento Europeu no último final de semana, com vários candidatos sendo ameaçados durante todo o processo eleitoral. Mas o principal elemento mesmo desse resultado eleitoral foi menos sobre o resultado em si, e sim sobre uma das reações do governo francês, já que o presidente francês Emmanuel Macron decidiu dissolver a Assembleia Nacional e antecipar as eleições parlamentares na França. As votações para essas eleições antecipadas vão acontecer no final desse mês, poucas semanas antes das Olimpíadas, que vão acontecer principalmente em Paris. Então, provavelmente veremos aí uma grande agitação no cenário político francês nesses próximos meses. E, de fato, chama muita atenção essa decisão até um pouco inesperada do presidente francês. O partido dele, que é um partido mais centrista, recebeu apenas 15% dos votos para as eleições do Parlamento Europeu, que se distanciam muito dos, por exemplo, mais de 30% do partido mais radical, do qual, por exemplo, Marine Le Pen faz parte. Ela que foi a principal candidata contra a candidatura do Emmanuel Macron nas últimas eleições e muito provavelmente vai concorrer com ele também nas próximas eleições presidenciais que vão acontecer na França. Em um comunicado público, a Marine Le Pen abraçou essa decisão do Macron e disse que o partido dela, o partido de extrema-direita na França, já estaria pronto para tomar o poder no país. Então a gente ainda vai acompanhar bastante quais serão os resultados dessa eleição adiantada no parlamento francês em resposta à votação que aconteceu no Parlamento Europeu. O Macron, então, está agora apostando para ver se os franceses querem ou não um partido de extrema-direita no poder do seu país.